Agora, aproveitando que a gente está falando sobre consórcio, né, que é uma coisa que eu também acho interessante a gente tocar no assunto, hoje, pessoal, tem muita gente que não dá, vamos dizer assim, não chega para essas pessoas, ainda mais para os produtores de açaí, o potencial do maracujá como um consórcio, tá? A rápida produção que o maracujá... A gente tá ao vivo lá no YouTube, tá? Só tô... a rápida produção que o maracujá proporciona, pessoal, como o Bruno falou, começa a ter fruto aí com seus 6, 7, 8 meses, ela é uma cultura aí que se encaixa de forma excelente como um consórcio, tá certo? Falando para o açaí, no nosso caso, né, que a nossa cultura principal é o açaí, ter esse consórcio para a gente poder equilibrar um pouco as contas, porque... Opa, voltou aí, Bruno? Voltei. Conseguiu acompanhar o que eu tô falando? Eu já entrei no consórcio consegui. aqui. O teu áudio não cortou, não, tá? Tá. Então é o seguinte, ó, pessoal. Como eu tô falando, o maracujá, o pessoal às vezes, vamos dizer assim, negligencia o potencial dele como planta de consórcio, né, em algumas culturas. No maracujá, no açaí, por exemplo, ele é até sugerido, não é recomendado, é sugerido pela Embrapa como um consórcio para o açaí, tá certo? Existem particularidades à medida que a gente vai trabalhando, porque não sei se todo mundo sabe, mas o açaí é uma palmeira, e é uma palmeira que atinge aí alturas aí bem elevadas. Só que o que acontece, pessoal? A gente consegue balancear uma estratégia para o produtor de tal forma que a rápida produção do maracujá, ela pode te ajudar nos primeiros anos do açaí, porque mesmo o açaí precoce, ele demora 3 anos na média para começar a produzir. A gente sabe que do consórcio, né, cara? E a gente sabe que 3 anos na agricultura, muita coisa pode mudar, mas mesmo assim são custos elevadíssimos. Então, a gente ter uma cultura de apoio, como a gente tem com o maracujá, é muito interessante, cara, muito interessante mesmo. Exatamente. Outra coisa que eu queria te perguntar, Bruno, eu já estou abrindo o jogo aqui, falando um pouco de um dos consórcios, mas hoje eu vi o pessoal do teu canal, por exemplo, postando muito consórcio com horta, né, com algumas outras culturas. Como é que funciona isso aí? Então, Ricardo, o maracujazeiro realmente tem sido uma cultura procurada, né, por várias pessoas de diversas regiões do país, que inclusive já trabalham com outras culturas, né? Mas frente ao potencial do maracujá de retorno financeiro, a gente considera hoje o maracujazeiro uma cultura que a gente fala semi-perene. O que é a cultura semi-perene? Ela não é uma cultura que produz dentro de 90 dias, como milho e outras culturas mais anuais, né, que a gente fala, mas também não é uma cultura que hoje a gente consegue deixar ela no campo, nem recomenda a gente deixar ela no campo 3, 4, 5 anos, como no passado se deixava, né? Então, assim, o pessoal que produz hortaliças, por exemplo, né, a gente tem pessoas, tem parceiro nosso aqui, que produz maracujá consorciado com hortaliças folhosas, como alface, por exemplo, né? Tem outros que trabalham com pimentão, outros com pimenta de cheiro, consórcio muito bacana, o pessoal tem obtido também na pimenta de cheiro. Consórcio com manga, consórcio com mamão, todos esses consórcios hoje já são viáveis para a cultura do maracujazeiro. Sem falar na cultura do açaí, que é o que você falou agora, é perfeito, sabe? Aqui tem uns produtores do estado de Alagoas, aqui vizinho à nossa região, a vizinha Pernambuco, que estão plantando coqueiro também consorciado com maracujá, né? Então, a mesma pegada do açaí, né? O coqueiro não aí demora aí uns 2 anos e meio, 3 anos aí para ter o primeiro pico produtivo, e aí nesse intervalo, você consegue implantar o maracujá, consegue ter colheitas satisfatórias, que quando as plantas do açaí ou do coqueiro vier subir e sombrear, você já tem tirado ali um retorno financeiro, até já paga o investimento que você fez nessa cultura mais perene, como é o caso do açaí, do coqueiro, da manga, né? Que são mais duradouros aí, que a gente fala de culturas mais perenes, né? Então, o consórcio hoje com maracujá é uma questão que vem atraindo vários produtores. E eu, particularmente, eu incentivo, por quê? Porque eu acredito que toda diversificação ela é válida, principalmente na agricultura. Em todos os ramos da vida, mas principalmente na agricultura, sabe? Porque uma vez que você está tendo rentabilidade em uma cultura, está esperando a outra. Uma vez que você está no cenário de mercado muito bom numa cultura,
a outra pode não estar, né? Então, você ter mais de uma opção para colocar no mercado também é muito interessante. E o maracujazeiro eu considero uma cultura eclética que consegue aí entrar em vários tipos de consórcios aí em várias regiões do país. Cara, é muito bacana essa questão do consórcio, que é o seguinte, além desse trabalho de renda e tudo mais, né, a gente também considera, por exemplo, no açaí a gente tem a situação lá do atrativo floral, né? A gente vai pegar, tem algumas pragas, pragas não, né? É muito forte falar isso, né? Mas, por exemplo, tem alguns polinizadores de outras culturas que eles prejudicam a polinização do maracujá, né? E aí o que acontece? O Bruno pode falar um pouco melhor sobre isso. Esse consórcio, além de melhorar sua rentabilidade, não consegue aumentar sua produtividade do próprio maracujá. Não é isso, Bruno? Como é que esses outros atrativos aí dessas outras culturas conseguem melhorar a produção do maracujá? Explica um pouquinho pra gente isso aí. Exato. Veja só, Ricardo, a cultura do mar... Ô, Ricardo, só um momentinho, eu vou só pedir licença aqui, porque eu vou chamar o pessoal do Instagram que vai dar uma hora lá e vai cair. Ah, então, eu vou beleza. dar Tranquilo. pessoal, só um minutinho. Tranquilo. Minutinho. Tá, uma hora. E a gente vai completar uma hora de live e o Instagram vai derrubar a live. Então, reforço aí, vai lá no link da bio do nosso Instagram e entra lá na live que a gente está conduzindo lá no YouTube com o Ricardo, tá? O link está na bio. Então, Ricardo, voltando aqui à questão dos polinizadores, né, que você perguntou, exatamente, veja só, uma das estratégias que a gente usa, o principal polinizador do maracujazeiro, polinizador natural, é a abelha mamangava, a abelha solitária mamangava, né? Em várias regiões chama mamangá, mamangava, mangangá, né? Eu não sei como é que chama aí na tua região. Mamangava mesmo. Mamangá, né? Pronto. E essa abelha, ela é uma abelha solitária, né? Que realmente é a principal polinizadora. Só que as demais abelhas, inclusive as abelhas nativas, né? Elas têm um papel para a cultura do maracujá que não é interessante. Por quê? Porque elas conseguem, né, capturar o pólen, né, antes das abelhas mamangavas, muitas vezes antes das mamangavas chegarem no pomar, ou antes da gente mesmo chegar com o nosso polinizador, né, cara? Elas conseguem chegar lá e tirar o pólen antes da gente chegar, e aí a gente fica sem pólen para fazer a polinização cruzada, ou então as mamangavas para fazer a polinização cruzada, tá? Então, vamos dizer assim, se a gente tem outra cultura, como é o caso do açaí, né, que ele é polinizado por essas abelhas menores, né, por essas abelhas nativas menores, e ela está próxima ao pomar do maracujá, ou está mesmo consociada com o maracujazeiro, a gente vai atrair essas abelhas pequenas para ela. E isso é uma estratégia muito interessante para desviar, principalmente, essas abelhas pequenas que roubam o pólen do maracujá. Né? Então, a gente não quer aqui crucificar as abelhas, muito pelo contrário. A gente quer que elas trabalhem para a gente também, não é verdade? Mas, quando a gente adota um consórcio, a gente passa a ter duas opções interessantíssimas. Né? Por quê? Porque a gente tem uma planta que é um atrativo a mais para desviar as abelhas das flores do maracujazeiro. Com isso, a gente aumenta também a produção do maracujazeiro, o vingamento e a produção do maracujazeiro. Então, para mim, essa estratégia de usar um consórcio para desviar a atenção das abelhas é crucial e a gente pode sim fazer uso dele. Brunão, vou só pegar aqui mais uns comentários do pessoal aqui que eu acho interessante para as pautas que a gente está falando aqui, ó. Vamos responder sim. O Naélio, por exemplo, falando que ele já trabalhou com maracujá no sudeste do Pará, né? Hoje está no Nordeste, aí pro teu lado, saiu do meu lado, foi pro teu, né? E ele falou que a primeira plantação dele, ele perdeu praticamente toda a florada com ataque de abelhas. Provavelmente arapuás ou africanas, né? Dá confirmada aí depois. A Francisca aqui está falando que, ó, ela planta com pimenta do reino. Pimenta do reino é muito boa aqui na região, tem uma boa aceitação. Eu sei disso. E o comércio é bom. E a pimenta, ela não tem nenhuma contraindicação de consórcio com maracujá, tá? Olha. Então, passado aqui esses comentários, pessoal, vão deixando aqui que à medida que a gente vai conversando aqui, a gente vai lendo alguns.
Mas é o seguinte, Brunão, cara, a gente está falando muito de informação aqui. Claro que numa live não tem como a gente resumir tudo do maracujá. É muita coisa. Não tem um bicho de sete cabeças, mas a gente tem que fazer com cuidado, né? Naturalmente, né? Como tudo na agricultura, tem que fazer com bastante cuidado e estudo. Agora é o seguinte, Brunão. Cara, eu sei que tu trabalha direto com maracujá, eu sei que tu é um produtor de conteúdo também sobre maracujá, e a gente está fazendo aqui a abertura do teu evento, né? Então, eu queria que tu tirasse esse tempo agora aqui para explicar para a gente o que tem nesse teu evento, qual é o atrativo dele para o produtor, né? Eu já sei, né? Mas assim, fala para o pessoal aí direitinho como é que é esse teu evento, o que ele vai fornecer, qual é o seu diferencial dele para o produtor.